Mas hoje vamos sair um pouquinho da zona de conforto, né, Bruno? Resolvemos Sim, tratar um tema aí que tem desafios, e quando fala desafios, também é um desafio tratar o tema. Então aí nós trabalhamos no dia a dia com agricultura de precisão, e hoje vamos, além da grade de amostragem, que é o que a gente vê como mais difundido, mas para nós aí que já trabalhamos há alguns anos, né, vamos encarar esse desafio. exatamente. Vamos esperando o pessoal entrar aí. Estamos com 20, 30 pessoas aí. Vamos esperando o pessoal chegar. Quem já está aí, quiser ali com um aviãozinho de papel mandar para algum conhecido, para algum amigo que possa ter interesse aí em acompanhar essa conversa, fique à vontade aí para a gente começar esse bate-papo. Nós já tivemos algumas lives aqui no nosso perfil, né, abordando temas vinculados à agricultura de precisão, à compactação do solo. Quem não assistiu às anteriores ou perdeu alguma delas e quiser assistir, elas estão tanto disponíveis aqui no nosso perfil no Instagram, quanto no canal da Falker no YouTube. Todas as lives aí que já foram feitas estão gravadas para quem quiser acompanhar em qualquer momento. Então, com o pessoal chegando, Bruno, vamos começar esse nosso bate-papo, tá? Começando, então, falando um pouquinho da própria grade de amostragem, né? Porque no momento que a gente fala para a gente ir além, é importante a gente entender por que ir além. O que é essa grade de amostragem que a gente está querendo ir além, dar mais um passo. A amostragem em grade, ela é a base hoje da agricultura de precisão que se pratica no Brasil e tem um papel fundamental muito importante. No momento que a gente quer ir além, não significa que existam problemas na amostragem em grade. O que a gente vai discutir hoje é que para alguns produtores, para algumas áreas, para alguns prestadores de serviços, a amostragem em grade ela já deu os resultados que ela tinha a oferecer e está na hora de se buscar outras ferramentas. Então, a amostragem em grade ela é uma excelente ferramenta para se começar com a agricultura de precisão. Ela permite ter um conhecimento detalhado da área quando a gente não conhece nada. Então, quando não se tem nenhuma informação sobre a variabilidade da área, e aproveitando essa introdução, lembrando, né, que a agricultura de precisão, a gente está falando em fazer uma gestão considerando as variações que existem dentro de uma lavoura. Quando eu não sei nada sobre essa variação, eu preciso fazer uma amostragem que tente me indicar como é que são essas diferentes partes. Então eu faço uma amostragem que eu defino previamente e vou atrás desses pontos para identificar o que tem, basicamente, principalmente de fertilidade nesses pontos. Então, muito da agricultura de precisão que se desenvolveu no Brasil nas últimas décadas foi baseado em cima disso, em se fazer uma grade de amostragem e a partir dessa grade a gente fazer um mapa de fertilidade e com esse mapa de fertilidade se fazer um mapa para recomendação em taxa variável dessas áreas. Então, fazer uma aplicação de insumos conforme a necessidade que esses mapas permitiram identificar. Mas a gente tem aí algumas limitações nessas técnicas e também a gente tem uma série de outras ferramentas que permitem ter outras abordagens para identificar essa variabilidade. Para a gente começar esse nosso bate-bola, né, Bruno, passando para ti para falar um pouco de quais são limitações que a gente pode ter na amostragem em grade que vale a pena a gente tentar explorar outras técnicas e outras ferramentas. Certo. Mas eu acho que é assim. Bom, boa noite pro pessoal aí. Eu sou Bruno, engenheiro agrícola da parte de suporte, né? Do pós-vendas da Falker.
já deixo aí meu boa noite para todos. E aproveitando aí o gancho que o Márcio perguntou, a amostragem, sem dúvida, em grade, né? A amostragem em grade, ela existe uma limitação porque ela, vamos dizer assim, ela tenta fazer um raio-x da lavoura, né? De acordo com uma quantidade de amostras determinada por hectare. Né? Historicamente, a gente tem evoluído, a pesquisa tem evoluído e as amostragens em campo e os resultados em campo a gente tem visto que cada vez mais os grids de amostragens têm ficado menores, né, para a gente conseguir entender melhor a variabilidade dos nutrientes ou seja de qualquer atributo que varie no solo, né? Mas a gente vê que existe uma necessidade de fazer uma grade de amostragem densa, né? Uma grade pequena, vamos dizer assim, dividindo o Brasil em regiões, né? Para o centro-oeste a gente tem grades de amostragem maiores, né? Em função da topografia e da uniformidade do solo, que ela é maior, então a gente pode usar grades maiores. E já que para a parte sul do, do Brasil a gente tem terrenos mais declivosos, mais acidentados, né, em que a gênese e a formação do solo ela trabalhou diferente e a gente tem uma variabilidade muito grande em um menor espaço. Né? Então, isso leva à necessidade da gente usar grades menores. Né? Eu vejo como uma dificuldade o pessoal que usa uma grade muito grande, né, 5 hectares, 10 hectares, dependendo de como a área é distribuída, né, para fazer uma amostragem e tentar representar a variabilidade que existe na área com uma malha de amostragem muito pequena. Tecnicamente isso acaba sendo um pouco não, né? Acaba sendo incorreto porque a gente faz uma amostragem querendo saber explicar um ponto, né? Um ponto de amostragem da análise de solo para representar 10 hectares, né? A estatística ela está aí para nos ajudar muito, né? Mas ela não faz um milagre, né? Então ela não vai descobrir o que tem em todo o resto. Eu acho que isso. A gente tem na grade a, a qualidade da agricultura de precisão feita baseada em amostragem em grade depende muito da qualidade desse trabalho, da densidade. A gente tem que ter, como o Bruno comentou aí, a gente tem que ter uma alta densidade de pontos para que esses mapas sejam representativos. Se a gente fizer poucos pontos, a gente não vai ter uma boa representatividade. E também tem a questão da qualidade do trabalho, né? Como o Bruno falou, um ponto vai representar uma grande área. Então, quando a gente pensa o futuro da agricultura de precisão, a gente está falando muitas vezes de ter um detalhamento maior. Muitas vezes, quando se reúnem especialistas para avaliar, ou quando a gente pensa qual o futuro da agricultura, a gente pensa em um detalhamento que talvez daqui a alguns anos a gente queira saber detalhes de planta a planta. Ou seja, a gente tem um detalhamento muito maior das condições ou dessa variabilidade. E aí a gente querer ter esse detalhamento maior com base numa amostragem grade, ele é basicamente impossível. Né? E a gente tem, quando a gente também está trabalhando com amostragem grade, a gente tem uma grande dependência de mandar essa análise para o laboratório e ter esses dados do laboratório. E hoje, e não só hoje, algumas já há bastante tempo, existem uma série de outras ferramentas dentro da agricultura de precisão que nos permitem diagnosticar a variabilidade, que é o que a gente deve buscar, entender a variabilidade, tratar a variabilidade como forma de aumentar a rentabilidade final para o produtor.
E aí um pouco do que a gente vai falar hoje é quais são essas outras ferramentas e quais as dificuldades que a gente vê para que elas venham a somar a ferramenta da amostragem grade. Então, a gente hoje já tem disponível no mercado e há muito tempo já tem ferramentas como mapas de colheita, como condutividade elétrica, como NDVI, forma de se avaliar não só o solo, mas também as plantas, a gente olhar outras variáveis, como também a física do solo. Então, um pouco disso que a gente vai abordar na sequência. E uma das ferramentas que a gente pode trabalhar para ir além dos mapas de fertilidade em grade são as ferramentas para medir condutividade elétrica, né, Bruno? Nos fala um pouco aí de como a condutividade pode ajudar nesse desafio de além da amostragem grade. Certo. Bom, a condutividade elétrica, eu acho que ela tem tido uma importância grande, uma importância relevante no âmbito da agricultura, né? Ela tem vindo para dentro da agricultura, eu creio que desde de 2005, 2006, que a gente tem notícias aí. Ela acabou entrando no âmbito de solos pela parte do pessoal da gênese, formação, né, de estudos geológicos, e acabamos descobrindo que ela pode ser uma importante aliada na identificação da variabilidade do solo, né? Então, com a informação da condutividade, a gente pode entender um pouco melhor a variabilidade que o solo tem, de uma forma que a gente não conseguiria identificar com uma amostragem de solo, né? E ela é considerada uma amostragem de alta densidade, né? Então, dessa forma, ela consegue dezenas, centenas ou milhares de pontos por hectare. Então, ela tem uma alta resolução que consegue traçar um perfil, né, de variabilidade desse solo. Essas medições têm sido usadas hoje em dia, né, dentro da agricultura de precisão, principalmente para se entender a variabilidade que tem no solo e se construir zonas de manejo ou unidades de gestão diferenciada, ou enfim, ambientes de produção, né? É claro que ela sempre vai estar aliada com outras ferramentas para você definir esses ambientes, né? Mas eu acho que ela é uma informação chave, né? Vamos dizer, uma ferramenta essencial para você definir e dar esse passo além, né? Dar esse passo além da amostragem de solo e conseguir enxergar a variabilidade de uma forma muito mais precisa, né? E com dados muito mais quantitativos aí. Perfeito. A condutividade, ela enquanto característica física, ela não tem uma relação direta com nenhum parâmetro agronômico, né? A planta não vai produzir mais ou menos por existir uma condutividade maior ou menor, mas ela é um bom indicativo, por exemplo, de parâmetros de grande importância, como a textura do solo, né? Assim como a condutividade já está disponível no mercado aí há algum tempo, um outro tipo de ferramenta também bastante importante para a gente trabalhar além da grade é a gente entender um pouquinho o que é NDVI. NDVI é uma sigla em inglês para Normalized Difference Vegetation Index, ou seja, índice de vegetação da diferença normalizada, que é um índice que surgiu há algumas décadas com o desenvolvimento dos satélites, que ele é basicamente um índice que faz um cálculo entre a reflexão do vermelho e do infravermelho e que foi desenvolvido para permitir, lá na origem das imagens satélites, diferenciar onde tinha vegetação e de onde não tinha e em que densidade estava essa vegetação. E isso vê-se que tem uma grande aplicação para a agricultura,
porque a gente consegue distinguir densidade de vegetação. Hoje a gente tem diferentes ferramentas para trabalhar a coleta do dado do NDVI. Ele pode continuar sendo feito, como na sua origem, através de imagens de satélites, e aí a gente tem diferentes tipos de satélites com diferentes resoluções. A gente pode fazer o mapeamento de NDVI com voos aéreos, sejam aeronaves ou sejam drones. Então, muitos dos voos de drones podem ser feitos para coletar dados de NDVI. Ou ainda a gente tem sensores de NDVI, sensores ativos, que não dependem só da reflexão do sol, que permitem dessa forma fazer a medição e o mapeamento do NDVI em qualquer condição. Ou seja, ao invés de a gente estar olhando o solo, a gente vai estar olhando a cultura já estabelecida e as variações que existem dentro da cultura, como uma forma de mapear as diferenças na lavoura. E aí a densidade de dados que a gente vai ter do NDVI vai depender bastante da forma como eu gerei esse mapa de NDVI. Se eu gerar os dados com um sensor, eu vou estar coletando ali 1 ponto por segundo, que vai me dar muitos pontos. Se eu fizer com um voo de um drone, eu normalmente vou ter 1 pixel de imagem para cada poucos centímetros. Ou se eu estiver trabalhando com imagem de satélite, dependendo do satélite, eu vou estar falando aí de alguns centímetros até alguns metros. Os satélites gratuitos geralmente têm o tamanho de pixel maior. Tá? Além do NDVI, Bruno, uma outra ferramenta para quem quer ir além dos mapas em grade é o mapa de colheita. Nos fala um pouquinho aí dos mapas de colheita. Bom, eu acho que os mapas de colheita eles têm uma importância fundamental no contexto da agricultura em geral, né? Não só nesse nosso contexto da agricultura de precisão, né? Porque ele vamos dizer que assim, ele é o raio-x de toda a produtividade, né? De todo o trabalho que foi desenvolvido, seja toda a soma, né? De cultivar, de ambiente, de adubação, de defensivos, de população de sementes, enfim, tudo que a gente trabalhou para chegar numa certa produtividade, o mapa de colheita, né, o mapa de rendimento, ele é o raio-x de tudo isso, né? Ele que vai dizer para a gente o que a gente está colhendo, o quanto a gente está colhendo e aonde a gente está colhendo, né? Ele é, sem dúvida, uma ferramenta fundamental para a gente conseguir identificar as principais variabilidades que tem vinculadas, né, a maior ou menor produtividade, né? Eu acho que o principal assim que eu vejo de dificuldades nessa técnica, né, nos mapas de colheita é realmente vamos dizer, a criação dos mapas, né? As máquinas hoje no campo elas precisam ser calibradas e elas têm um processo ela ainda é um pouco difícil, né? Um processo meio, não é manual, mas enfim, é um processo que demanda você colher uma parte do talhão, né? Pesar essa parte, fazer uma regulagem, fazer uma calibração e todas as máquinas que vão fazer a colheita no mesmo talhão têm a mesma calibragem, né? E às vezes são máquinas diferentes, né? São máquinas que têm sensores de marcas diferentes, que têm sensores diferentes e você alinhar todas essas máquinas, por exemplo, para colher um talhão grande é também um desafio, né? Então eu vejo como uma ferramenta fundamental e ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que existe ainda uma grande dificuldade em calibrar essas máquinas para a gente ter esses mapas que nos dão uma informação mais rica possível da lavoura, né? É uma ferramenta que depende bastante da operação, né? Ela é uma ferramenta que tem informações
essenciais, mas que dependem muito da forma como ela é usada. Além disso, outro tipo de ferramenta que a gente tem aí para ir além do mapa de fertilidade é a questão da física do solo. Não adianta a gente ter um bom mapeamento da química, ter todos os mapas de fertilidade, se a gente não tiver informações sobre a física, que é um dos elementos do tripé de uma boa produção, né? Então, a gente, por exemplo, mapear a compactação é uma outra forma que se pode trabalhar para ir além. E além do solo, a gente pode olhar um pouco também para as plantas, né, Bruno? Numa análise foliar. Sim, sem dúvida. Eu acho que as plantas também, assim como o mapa de colheita, o mapa de rendimento, é a gente extraindo dados, né, diretamente da planta. Quer dizer, a gente tá colhendo dados, né, e registrando aqueles dados no local. Uma outra forma de se fazer isso também é uma análise foliar, né? Essa análise foliar ela pode ser feita tanto colhendo uma amostra de uma folha representativa, vamos fazer um exemplo da folha do milho, né, que é muito usada a folha bandeira, né, de colher essa amostra de folha e mandar para o laboratório para fazer as análises de concentração de nutrientes e, e tem, enfim, esses valores de nutrientes que dão um certo norte para a gente corrigir ou manejar melhor a adubação, né? Sim, E sim. existem também ferramentas eletrônicas que podem fazer isso. O clorofilômetro é uma ferramenta que está muito fundamentada na ciência hoje. E, enfim, a Falker tem um exemplo aí que é o clorofilole e que pode levantar esses dados aí com bastante precisão e, enfim, É trazer, uma trazer forma bastante de avaliar os dados, informação. né? E Exato. a gente fez toda essa passada aí em diferentes ferramentas, algumas há mais tempo no mercado, outras mais recentes, de ferramentas que estão disponíveis, tecnologias que estão disponíveis para quem quer ir além. E a gente fez tudo isso para a gente continuar discutindo, né? Poxa, se eu já tenho as ferramentas, se já tenho a tecnologia disponível de forma comercial, por que a gente não vê mais no mercado aplicações de um detalhamento maior, ou como o Marcílio perguntou, com resolução espacial maior, e a gente ainda vê grande parte da agricultura de precisão sendo baseada única e exclusivamente na grade. E aí a gente vê que a gente tem uma série de desafios, né, Bruno, para que isso aconteça. Desde desafios técnicos, desafios tecnológicos, desafios culturais, desafios de comprovar o resultado, desafios comerciais, como é que a gente torna isso um serviço e se ganha dinheiro em cima disso. Enfim, não é algo simples, mas a base técnica e tecnológica ela está disponível, mas para a gente conseguir ter um detalhamento espacial maior, para que a gente consiga explorar essas ferramentas, a gente tem que entender um pouco esses diversos desafios, né? E eu acho que um dos desafios importantes ainda é o desafio técnico, o desafio de conhecimento, que eu acho que tu pode comentar um pouco aí para a gente, Bruno. Sim, sim. Eu vejo que o desafio técnico, eu acho que ele é um dos principais, né? Porque quando a gente está lidando com dados de alta densidade, não é uma simples unificação de dados que você vai criar um mapa e ele vai te dar as respostas, né? Principalmente com sensores de alta densidade que exigem uma, uma análise muito crítica, uma filtragem dos dados por parte do analista, da pessoa que está recebendo e processando esses dados, né? É, eu acho que essa eu encaro como uma primeira barreira, né? Sim, A sim. dificuldade que a gente tem hoje de receber esses dados
e fazer uma filtragem prévia, porque sensores de alta densidade, todos eles necessitam de uma análise mais crítica, principalmente uma análise estatística inicial, para a gente, enfim, dar uma limpada nos dados, vamos dizer, né? É, Sim. em termos gerais, fazer um histograma e tirar os máximos e os mínimos, né? É. Eu acho que isso é uma ferramenta fundamental para você começar a analisar os dados com alta densidade, E né? talvez essa questão de filtrar, ela seria uma pontinha de um iceberg, né? Para a gente dizer que não existe uma receita de bolo, né? A gente Sem precisa dúvida. cada vez mais de agrônomos, de técnicos que interpretem esses dados. E aí a gente tem uma questão que é um pouco cultural, que é o sair da zona de conforto. No momento que eu não tenho a receita pronta, e a gente tem uma questão importante que é quando a gente faz mapas de fertilidade e recomendações de adubação com base nesses mapas de fertilidade, muito da agricultura de precisão ela ainda é feita com base nos manuais agronômicos feitos algumas décadas atrás. Claro, temos muitos especialistas estudiosos da fertilidade que fazem suas próprias recomendações com busca na máxima produtividade. Mas no momento em que a gente vai para ferramentas que são novas no mercado, não tem a receita no manual agronômico, não tem a fórmula de bolo de como é que a gente vai usar esses dados. Então, a gente trabalhar com as diferentes camadas de dados e vencer essa barreira cultural de se trabalhar de uma forma diferente, eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem, né? O pessoal está colocando algumas perguntas, por favor, vão colocando as perguntas que a gente logo na sequência, assim que possível, a gente já vai trazer algumas dessas questões aí para a conversa, tá? Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, vai deixando. E enquanto isso, a gente vai avançando com algumas questões iniciais aqui, né, Bruno? E uma das... A gente comentou das questões técnicas, questões culturais, a gente tem também algumas questões comerciais, que a agricultura de precisão, ela é um negócio tanto para o produtor, que tem que ter rentabilidade em cima disso, quanto quando a gente tem a figura do prestador de serviço, que também tem o seu negócio baseado na prestação de serviço. Então, isso é outra questão aí que a gente também tem que avaliar, né? Como é que são as questões, os desafios comerciais. Exatamente. Eu vejo como um desafio para todo mundo que está entrando nessa etapa que vai além da amostragem em grade, né? Todos os sensores de alta densidade, todas essas técnicas que têm sido incorporadas à agricultura de precisão nos últimos anos, existe uma dificuldade do técnico, né, da pessoa que está fazendo esse serviço, mostrar para o produtor rural, principalmente, que é a pessoa mais importante nessa cadeia, eu encaro dessa forma, mostrar a verdadeira importância, né, e conseguir convencer o produtor de que isso realmente vai trazer resultados para ele, né? Uma vez que a gente tem resultados científicos, que a gente trabalha com base em resultados científicos, de somar tudo isso, de somar o que você comentou sobre NDVI, os mapas de colheita, por exemplo, uma análise de condutividade, né? Juntar esses dados todos e mostrar para o produtor, né, que isso é uma informação tão rica que pode melhorar em grande escala a análise do talhão ou da propriedade dele, né? Exatamente. Então, Então,
a gente não só convencer, mas mostrar os resultados para o produtor, né? E para a gente, uma questão quando a gente começa a falar em diferentes camadas de dados, já vieram perguntas aqui nesse sentido, é a questão das zonas de manejo. Que é, para quem nunca ouviu falar, mas o que é zonas de manejo? É a gente agrupar dentro de um talhão regiões ou zonas ou unidades de gestão, como alguma bibliografia indica, que tenham características semelhantes e que dentro dessas zonas eu possa fazer um tratamento igual, ou seja, considero que dentro dessas zonas a minha variação ela é insignificante a ponto de eu poder tratá-las como iguais. Então, quando eu tenho todas as camadas de dados, eu posso, de uma forma muito mais segura, definir essas zonas. E aí, Bruno, uma questão que a gente vê muito é o termo zonas de manejo, ele tem crescido o uso no mercado, mas a gente vê zonas e zonas, né? A gente vê diferentes formas de se usar o termo zona de manejo. Tem gente fazendo um trabalho muito sério, com base em anos de agricultura de precisão e várias camadas de dados, e tem gente dizendo que faz zonas de manejo para simplesmente reduzir a quantidade de amostras. Digamos assim, com uma forma de, com pouquíssimo dado, se tentar direcionar uma amostragem para simplesmente não dizer que está fazendo um grid muito grande, dizendo que está tentando direcionar com base em pouco dados, né? Então, fala um pouco para nós aí dos cuidados para se fazer uma boa zona de manejo. Certo. Eu acho que primeiro de tudo é entender o conceito, né, da zona de manejo que você comentou. É, independente do nome que a gente dê, né, zona de manejo, unidade de gestão diferenciada, ambiente de produção, enfim, a gente está classificando de uma forma técnica uma região da lavoura em que não existe mais variabilidade que a gente não que a gente possa corrigir com fertilidade, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que o primeiro desafio é entender realmente esse conceito e trabalhar mais cientificamente em cima desse conceito para poder avançar, certo? É, e a definição desse tipo de ambiente, de zona, de manejo, ela deve ser é, vamos dizer, baseada, né, em outras camadas de dados. É importante a gente falar sobre camadas de dados, porque uma zona, um ambiente, enfim, ela deve ser definida de acordo com os pesquisadores mais atuais da área, em um cruzamento de dados entre condutividade elétrica, é, mapas de rendimento, né, de colheita, imagens de satélite de NDVI ou de sensores de NDVI, né? Eu acho que acaba culminando com tudo isso que a gente falou antes, né? A criação da zona de manejo ela vem a ser uma soma, né, desses dados de alta densidade cruzados, né, e com um trabalho estatístico em cima deles para realmente conseguir definir esses ambientes, né? E os cuidados, eu acho que é mais importante não ser muito imediatista na criação de uma zona, né? Porque se você pegar o mapa de condutividade, ele vai te mostrar uma variabilidade da área, certo? Mas ele sozinho, ele naquele ano, ele não vai te poder te dar uma certeza técnica, né, e agronômica de você criar uma zona de manejo com base somente nele. Quer dizer, existe um componente muito importante, que é o componente temporal, né, que é a variabilidade da produtividade ou da evolução de algum índice, por exemplo, o NDVI, ao longo dos anos, né, para você poder definir com segurança uma zona de manejo, né, uma unidade de gestão. Sim. Então, acho que em resumo seria isso, né? Essa importância, sem dúvida, é grande, né? E os cuidados principais, eu acho que é você juntar
uma grande camada de dados, com dados temporais também, de variação de 1, 2 ou 3 anos, para conseguir poder criar uma zona com bastante segurança, né, e com maior confiabilidade técnica. Perfeito. Tem um comentário do Getúlio ali, que a gente falou das fórmulas prontas e que ele diz que não ter fórmulas prontas é o que vai fazer a gente evoluir. Concordo, Getúlio, mas assim como a gente tem profissionais no campo que estão loucos para poder evoluir e não ficar preso a fórmulas prontas, nós temos muitos profissionais que veem isso como uma barreira e não adotam tecnologias que eles não têm essa fórmula pronta. O Rodolfo coloca algumas questões ali sobre zonas de manejo e tentando contribuir aí com o que o Bruno comentou. A gente tem a questão da variação com o tempo e a gente também tem que entender que quando a gente vai falar de zonas de manejo, é importante a gente não ficar só em um tipo de camada de dados. De uma forma mais geral, talvez a gente pudesse dizer que uma boa zona de manejo teria que ter informações sobre o solo e sobre as respostas das plantas nessas regiões. Então, por exemplo, nós temos casos de pessoas ou de áreas em que a zona de manejo ela é feita depois que já se tem um histórico de mapas de amostragem. E nós temos outras áreas em que se tenta começar a agricultura de precisão já tentando fazer zona de manejo. Quando a gente não tem um histórico da área, a gente vai ter que tentar ter dados, por exemplo, do solo pela condutividade e das plantas, seja por mapas de NDVI ou mapas de colheita, ou talvez, idealmente, até os três. O Jonathan também pergunta que ele tem diferentes ferramentas, mapas de colheita, NDVI, mas tem pouca análise. Qual seria o primeiro passo? Acho que é um pouco difícil a gente, à distância, né, Bruno, dizer qual seria um primeiro passo sem saber, sem conhecer a área, mas ele tem, se ele tem ferramentas como um mapa de colheita que ele vem usando, ele tem uma informação ali bastante preciosa, que é saber se a produção dele está tendo variabilidade ou não. Tá? Então, acho que essa é uma das questões, Jonas, para tu olhar esses mapas e interpretar e saber, eu tenho uma variabilidade aqui que ela é importante ou não. Se eu não tenho uma grande variabilidade na área, talvez não tenha necessidade de eu buscar outras ferramentas para entender essa variabilidade. Agora, se o mapa de colheita e mesmo as imagens DVI estão te mostrando uma área manchada, uma área que tem variabilidade, aí é importante tu buscar outras ferramentas para entender essa variabilidade. Falando em condição brasileira, muitas vezes a gente vai conseguir entender essa variabilidade pela fertilidade, né, Bruno? Então, eu diria, Jonas, entender se tem variabilidade, se tem, essa variabilidade está explicada pela fertilidade ou não. E aí eu acho que o raciocínio é justamente assim, não tem a receita de bolo e a gente vai ter que ir entendendo o que está acontecendo em cada área. Sim, eu acho que pegando esse gancho aí da pergunta do Jonathan, abraço aí, Jonathan. É, quando a gente pergunta qual que seria o primeiro passo, né, a gente tem que ver assim, o que a gente tem de ferramenta disponível, né? O Jonathan está dizendo assim, talvez eu tenha um mapa de colheita e um mapa de NDVI. Já é excelente para a gente começar a fazer uma primeira análise, né? A gente ter um mapa de colheita e um mapa de NDVI. É importante também falar sobre os mapas de NDVI, a época em que foi tirada a imagem, né? Se ela está na fase vegetativa, na fase reprodutiva da lavoura, né? Que ela vai mostrar maior ou menor, agora me fugiu o termo, enfim, mas vai mostrar maior ou menor relação, né, com a produtividade. Mas tendo essas duas informações, a gente já pode fazer um mapa com um cruzamento entre essas duas informações e criar
uma amostragem dirigida, não imediatamente criando uma zona de manejo, né, mas entender com o cruzamento dessas duas informações a gente fazer uma análise de solo. Importante lembrar que tudo que a gente está dizendo aqui sobre ferramentas além, né, da amostragem de solo, nenhuma delas vai substituir a amostragem, né? Tudo que a gente está fazendo de sensores de alta densidade, imagens de satélite, enfim, elas vão nos dar mais, vamos dizer, mais dados para a gente analisar, mas no final das contas a gente tem que ir de novo, sempre na lavoura, coletar solo e fazer análise em laboratório para fazer enfim, para fazer esse cruzamento de dados e entender realmente se esses dados, né, essas características estão variando em função realmente da fertilidade, em função da física do solo ou de algum outro fator que a gente não está conseguindo enxergar. Perfeito. Tem um comentário da Geotrix que se o mapa de colheita poderia ser o ponto de partida para introduzir a agricultura de precisão. Historicamente, o mapa de colheita foi uma das primeiras tecnologias da agricultura de precisão. Lá no fim dos anos 90, os monitores de colheita deram origem a muito do que a gente conhece hoje por agricultura de precisão. E numa outra vertente veio a análise de solo em grade. O que acontece? Por que a análise de solo em grade se difundiu tão mais no Brasil do que em outras regiões e a gente não tem tanto mapa de colheita? O mapa de colheita ele é a foto do resultado. Sem dúvida, conhecer o resultado é fundamental. Mas como o professor Botega comentou ali, que um dos problemas do mapa de colheita é que ele é o resultado. Tá? Então, eu escutei num evento uma vez uma frase que eu gosto de trazer: o mapa de colheita pode ser o equivalente a um atestado de óbito. Olha, aconteceu isso. Tá? Mas muitas vezes o mapa de colheita não vai explicar o porquê aconteceu isso. Então, se a gente não quer simplesmente conhecer a variabilidade por conhecer a variabilidade, a gente quer conhecer a variabilidade para aumentar a produtividade, para ver onde eu posso produzir mais e de que forma. Então, se eu só fizer o mapa de colheita sozinho, eu não vou conseguir trazer um resultado diferente para o produtor. Sentar junto com o produtor e dizer, olha, aqui produziu mais do que ali. Por quê? Não sabemos, não vamos conseguir fazer nada diferente. Então, nesse sentido, eu ainda diria hoje que quem não faz nada de agricultura de precisão e quer começar, talvez a análise de solo em grade ainda seja mais adequado. Aqui a gente está falando para ir além, aí, sem dúvida, o mapa de colheita é uma ferramenta muito importante. E aí, puxando um pouco do que comentou o professor Botega, que a gente responde, o mapa de colheita ele responde ao manejo. A gente pode ter áreas extremamente férteis, que foram maltratadas ao longo da cultura, e que lá no mapa de colheita vai estar respondendo com uma baixa produtividade. E também tem uma pergunta ali sobre o NDVI para culturas como a soja, o milho e as vantagens e as limitações. A gente tem que entender que o NDVI ele tem comportamento muito diferente conforme as diferentes culturas. Tá? Normalmente os índices de NDVI eles têm correlações com a produtividade melhor para as gramíneas do que para oleaginosas ou outras culturas, como é o caso da soja. Por quê? Exatamente. Ali a gente vai estar falando de massa verde. Então, nem sempre para uma cultura como a soja, ter mais massa verde significa maior produtividade. Eu visitei uma vez uma fazenda no Mato Grosso com um agrônomo muito competente que me mostrou uma lavoura de algodão e está vendo essa lavoura aqui? Era a lavoura mais bonita da fazenda de algodão, um verde intenso, ele dizendo, olha, essa aqui o NDVI é top, só que ela está assim porque ela foi atacada por uma praga que comeu todos os botões. Então essa lavoura ela não ia produzir nada, mas tinha um NDVI muito alto.
Então, o NDVI é uma indicação de desenvolvimento da cultura. Para algumas culturas e algumas condições, a gente tem uma correlação com a produtividade melhor que outras. Tá? Então, isso é uma das questões, né, que a gente tem, Bruno. O NDVI, a gente tem essa dificuldade aí, nem sempre ele está correlacionado com a produtividade. Pode estar ou pode não estar. É, não, exatamente. E eu acho que o que a gente vê no campo, né, a resposta do NDVI, ele tem tido melhores resultados em trabalhos científicos ou, enfim, trabalhos de campo com as culturas que têm uma resposta mais sensível à adubação nitrogenada, né? Culturas em que tem a dependência de você fazer aplicações suplementares de nitrogênio para elas terem, enfim, um maior vigor da planta e aumentar a produtividade, né? Esse é o caso do milho, né? Principalmente do milho, que a gente vê uma grande correlação entre o NDVI, né, e a produtividade. Sim, e também algumas questões, cereais de inverno também tem boa resposta. Sem dúvida, também. Tem alguns comentários ali do Tubino, um abraço aí, Tubino, falando dos medidores de condutividade, reflectância e a importância da gente usar outras operações que acontecem em campo para também coletar dados. Sem dúvida, quando a gente fala em agricultura de precisão, é importante toda oportunidade que a gente tiver, seja a visita na lavoura com a prancheta na mão para tomar nota, seja uma operação específica para coletar dados, ou aproveitar todos os sensores que as máquinas puderem oferecer para a gente estar coletando dados e entendendo essa variabilidade. Tem dois comentários ali com diferentes ferramentas de software, uma plataforma, um software gratuito. Quando a gente vai trabalhar com diferentes camadas de dados, a gente tem cada vez mais ferramentas de software à disposição. É difícil a gente dizer a ferramenta A é melhor que a ferramenta B, mas o que eu digo é o seguinte, tem que ser uma ferramenta que esteja adequada para o nível tecnológico e o nível de envolvimento que cada um espera. Assim como a gente, para diversas questões, né, comerciais, tem gente que prefere a marca A, tem gente que prefere a marca B, é uma questão de tem ferramentas que elas procuram uma simplicidade em troca de talvez não ter algumas funções, tem outras ferramentas que são um arsenal, mas que o cara precisa ter um altíssimo nível de treinamento para poder usar aquela ferramenta. Então, assim, quando a gente vai começar a trabalhar com diferentes camadas de dados, é importante cada um testar algumas ferramentas e encontrar a ferramenta que está de acordo com o que ele espera. Alguns vão esperar simplicidade, outros vão esperar menor investimento, outros vão querer mais poder de processamento, porque vão querer explorar todas as alternativas. Então, é importante que seja uma ferramenta que permita trabalhar com diferentes camadas de dados, mas que a gente esteja alinhado aí com a característica tecnológica de cada um. Estamos passando aí já dos 50 minutos, Bruno, para a gente conseguir fazer um encerramento antes que o Instagram nos derrube. Te passo aí para tu fazer tuas considerações finais aí dentro de todos esses desafios, mas nessa perspectiva de que ferramentas estão disponíveis. O que a gente precisa agora é conseguir levar elas lá para o produtor. Só queria fazer um comentário antes de fazer o fechamento na pergunta do Rodolfo ali. Ele pergunta que após a definição das zonas de manejo a partir do cruzamento, né, de mapa de colheita, de NDVI, qual a quantidade de amostras por hectare que a gente julga necessário, né? Eu acho que essa pergunta é bastante importante, ela é um dos, vamos dizer, dos pontos principais quando a gente está trabalhando com zonas de manejo, né? O tamanho da variabilidade, ela vai dizer a quantidade de amostras que a gente tem que coletar, né?
se é uma área que a gente julga que existe uma alta variabilidade, a gente tem que coletar mais amostras, tem que aumentar a densidade das amostras, né? E se a gente encontra uma área grande com uma menor variabilidade, a gente deve fazer menos amostras, né? Para, enfim, para poder representar ela. E aí, só fechando isso, só para responder essa pergunta, né? Queria agradecer primeiramente todo mundo que estava participando aí. Não sei se a gente já está quase encerrando, né? Mas agradecer a participação do pessoal, todos os conhecidos, o Jonathan, o Janderson, o Rodrigo, o Rodolfo, todo mundo aí. Rodrigo Tubino, um grande abraço aí. E, enfim, dizer que tudo isso que a gente falou hoje passa realmente por uma série de desafios, né? Uma série de barreiras que a gente tem encontrado para juntar uma grande quantidade de dados, né? E formatar vamos dizer, formatar uma análise agronômica que consiga juntar todos esses dados e te dar um resultado, enfim, te dar uma análise mais precisa, né? Eu acho que isso é um grande desafio e cada vez mais a gente olha para a agricultura digital 4.0, Big Data e tem visto que a gente não vai conseguir fugir disso, né? A quantidade de dados tem aumentado cada vez mais e a gente vai ter que se adequar, né, a esse cenário aí enfim, de multidados, né, para conseguir cada vez mais fazer uma análise tecnicamente precisa e agronomicamente confiável. Eu acho que é uma questão, dentro desse cenário, Bruno, um principal desafio que talvez a gente tenha é pessoas dispostas a encarar desafios. Tá? Então, quando nós temos profissionais com capacidade, que tenham a disposição para encarar novas técnicas com a finalidade de ajudar o produtor a entender a variabilidade da sua lavoura, as ferramentas já estão disponíveis. Então, nesse momento em que a agricultura segue evoluindo e evoluindo rápido, a gente precisa de pessoas com vontade de abraçar essas novas técnicas para entender a variação, para quem sabe daqui a alguns anos a gente chegar na informação planta a planta. Por mais que a tecnologia evolua, a gente ainda está longe de qualquer inteligência artificial, qualquer big data tomar decisões sozinho. O profissional ele continua sendo fundamental e, na minha visão, vai continuar sendo fundamental por muitos anos. Então, o principal desafio para a gente levar as tecnologias além da amostragem grade é a gente buscar sempre a qualificação, a informação e juntar esses dados para fazer a melhor interpretação junto com a experiência dos produtores. Muito obrigado a todos, pessoal. Essa nossa live vai ficar gravada aí nos canais da Falker. Quem quiser recomendar para algum amigo, fique à vontade. E nos acompanhe aí nas redes sociais, que assim que a gente tiver algum outro encontro, a gente divulga e esperamos contar aí com a participação de todos. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos, obrigado, um abraço.